E se você já sabe, se o Espírito Santo já diz para você que aquilo ali está errado, não siga, não adote porque uma pessoa de destaque lhe falou, ou porque uma pessoa que aparece na TV, ou aparece aí numa posição elevada dentro da igreja, vai te ensinar e você vai aceitar e vai viver agora de maneira errada. Não. Viva, se comporte dignamente como um cristão legítimo, como aquele que sabe o que é certo e o que é errado. Naquele momento, a sociedade caracterizava-se por uma filosofia mundana e idólatra, na qual o imperador era o centro de sua adoração. Então a sociedade, no meio da qual estava a igreja de Filipos, era uma sociedade idólatra e que colocava César, o imperador romano, como um deus e que tinham que prestar adoração a esse deus. Então eles não poderiam se corromper, não poderiam participar dessa adoração a César. Não poderiam ficar se orgulhando, como os filipenses, na sociedade em geral deles, adotavam aí a cidadania romana e achavam que eram superiores a todos por causa dessa cidadania romana. Eles achavam que quem não fosse romano, quem não fosse uma autoridade romana, não era ninguém, não podia representar nada diante deles. Então, a igreja não podia se comportar assim. A igreja deveria adotar aqueles que eram realmente de Deus, líderes vindos de Deus, que tinham conhecimento com Deus, superiores a esses que eram do Império Romano, ou então, muitas vezes, pessoas que vinham de Jerusalém com as ideias de judaizantes, querendo introduzir a ideia de que eles deveriam seguir a lei, deveriam guardar o sábado, deveriam ter as mesmas normas alimentícias e tudo. Eles não poderiam adotar essas pessoas só porque vieram de Jerusalém, porque diziam que eram enviados pelos apóstolos de Jerusalém. Não poderiam adotar aí ideias errôneas, heresias, coisas que eram exigidas para os judeus, adotarem agora para a igreja gentílica. Então eles deveriam tomar cuidado com isso, porque eles tinham no meio deles já líderes que realmente eram pessoas de Deus, que deveriam ouvir. E eles tinham também Paulo, que poderiam sempre consultar, através de Epafrodito, que ia lá, ou de outro irmão que pudesse visitá-lo. Tinha também os auxiliares de Paulo, que eles poderiam ir até eles e consultar também a respeito de qualquer coisa. Não precisavam adotar só porque uma pessoa veio de Jerusalém ou porque uma pessoa pertencia ao Império Romano. Não poderiam adotar isso aí como autoridade dentro da igreja só porque diziam que vinham de um lugar ou de outro. Nós estamos vivendo em uma época em que pregadores hoje dizem: nós pregamos em tal lugar aí famoso, então todos aceitam aquele pregador como um ótimo pregador, como pessoa de Deus, como pessoa superior aos outros, e não é bem assim. Quantas vezes somos desafiados diante das vãs filosofias e modismos produzidos em nosso meio? O Senhor nos chama a ser filhos e equilibrados, testemunhando aos outros como verdadeiros cidadãos do céu. Então nós estamos em plena época dos modismos, das filosofias mundanas. Cada vez tentam introduzir mais coisas dentro da igreja que não tem nada a ver com o Evangelho. E nós devemos então tomar cuidado com isso, bloquearmos isso, passarmos então a combater esse tipo de coisa que vem atrapalhando a marcha da igreja. A igreja tem deixado muito a desejar na área espiritual, na área de evangelização. Devemos tomar cuidado com isso. Nós estamos passando a adotar um sistema de sociedade, onde essa sociedade busca o prazer do próprio corpo. Estão buscando apenas riquezas materiais e não espirituais. Estão buscando o reino da terra e não o reino dos céus. Na parte 2 nós temos aí o comportamento ante a oposição. Então, o ataque dos falsos obreiros. A resistência ao evangelho vinha através de pregadores que negavam a divindade de Cristo e os valores ensinados pelos apóstolos. Paulo, porém, exorta os crentes de Filipos quanto à postura que deveriam adotar em relação a tais falsos obreiros. Então agora Paulo vai ensinar o que fazer diante desses falsos obreiros. Vai ensinar quais são as ideias deles, as verdadeiras intenções deles. Veja bem que a preocupação de Paulo é muito grande
com esses falsos obreiros que aproveitavam a ausência de Paulo para se introduzirem na igreja. Então as principais coisas que eles traziam de ensino, de heresia, era falar que Cristo era apenas homem, não era Deus. E também negando a autoridade apostólica de Paulo. Então eles iam introduzindo a ideia de que eles não precisavam obedecer aquilo que Paulo havia orientado e nem deveriam ensinar mais que Cristo era ao mesmo tempo homem e ao mesmo tempo Deus. Então Paulo vai exortá-los a respeito de que atitudes deveriam tomar quanto a esses falsos obreiros e esses falsos ensinos. Tópico 2, o objetivo dos falsos obreiros. Os falsos obreiros queriam intimidar os cristãos sinceros. Eles aproveitavam a ausência de Paulo e de seus auxiliares para influenciar o pensamento dos filipenses e assim afastá-los da santíssima fé. Por isso o apóstolo adverte para que os filipenses não se espantassem. De igual modo, não devemos temer os que torcem a sã doutrina. Guardemos a fé e falemos com verdade e mansidão aos que resistem à palavra de Deus. Então a intenção deles era intimidar os filipenses, ou seja, fazer com que eles tivessem temor de que ou a igreja acabasse, ou de que a igreja fosse tomada, outra liderança assumisse, principalmente os vindos lá de Jerusalém. Então eles ficavam intimidados, pensavam que tinham que obedecer e aceitar os ensinos desses falsos obreiros. E Paulo então os orienta a não se intimidarem, não ficarem com medo deles, porque o dono da igreja é Jesus. E Deus estaria providenciando para que aqueles falsos obreiros fossem vencidos, fossem aí desmascarados. 3, aí padecendo por Cristo. Então a teologia da prosperidade rejeita por completo a ideia do sofrimento. No entanto, a palavra de Deus não apenas contradiz essa heresia, mas desafia o crente a sofrer por Cristo. Então essa falsa teologia, a teologia da prosperidade, ela rejeita o sofrimento. Ela diz que o crente não pode sofrer. O crente não pode sofrer, o crente não pode ser pobre, o crente não pode adoecer. E nós vamos ver aqui que Paulo ensina exatamente ao contrário disso. E diz que o crente verdadeiro, ele padece, ele sofre por causa de Cristo. E também ele está sujeito a essas coisas, a doença, a pobreza, a perseguição, como Paulo foi. Se Paulo, um apóstolo de Cristo, e sofreu essas coisas, então por que o crente não pode sofrer isso? Se Pedro, um apóstolo que andou com Jesus, passou por essas coisas, por que o crente não pode passar? Será que somos melhores do que eles? No entanto, a palavra de Deus, então, não apenas contradiz essa heresia, mas desafia o crente a sofrer por Cristo. É um privilégio para o cristão padecer por Jesus. Paulo compreendia muito bem esse assunto, pois as palavras de Cristo através de Ananias cumpriram-se literalmente em sua vida. Veja aí Atos 9,16. Olha o que diz aí. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Então Paulo estava padecendo por causa do nome de Cristo. E isso já havia sido predito, profetizado por Ananias. Quando Paulo estava ali em Damasco, estava cego, tinha ali havido aquele encontro com Jesus, ele ficou cego, foi para Damasco, a rua direita, e ali ele teve esse encontro com Ananias, que foi enviado por Jesus para orar por ele, para que ele recobrasse a visão. E a mensagem que foi dada a Ananias foi essa, que Paulo haveria de padecer pelo nome de Cristo. Então Paulo estava cumprindo fielmente o seu ministério. Por isso os crentes filipenses aprenderam com o apóstolo que o sofrimento por Cristo deve ser enfrentado com coragem, perseverança e alegria no Espírito. Aprendemos, pois, com os irmãos filipenses. Então, coragem, perseverança e alegria. Então, o crente deve enfrentar essas lutas, perseguições, tudo que vier contra ele por causa de Cristo. Não é por causa de coisa errada que o crente fez, mas por causa de Cristo, defendendo o Evangelho de Cristo. Então ele enfrenta isso com coragem. Deve ser também com perseverança.
lutando, não desistindo, e se sentir alegre porque está participando dos sofrimentos de Cristo. Isso é privilégio, isso não é coisa ruim não, sabendo que o seu galardão está preparado no céu. Então viva alegre, porque o Espírito Santo em nós nos dá alegria, alegria de Deus. A Bíblia diz que o reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Na parte 3 nós temos aí promovendo a unidade da igreja. Tópico 1, o desejo de Paulo pela unidade. Depois de encorajar a igreja de Filipos a perseverar no Evangelho, o apóstolo começa a tratar da unidade dos crentes. Como a igreja manterá a unidade se os seus membros forem egoístas e contenciosos? Então, primeiro, Paulo encoraja a igreja a lutar contra os falsos obreiros, os falsos ensinos, e agora Paulo vai falar com eles sobre a união entre eles. Por quê? Esses falsos obreiros, esses falsos ensinos, causaram uma divisão, dividiram a igreja em grupos. E agora precisava haver união, precisava restaurar a união. Então Paulo ensina-os a combater os falsos obreiros, os falsos ensinos, e agora vai fazer com que eles se unam uns com os outros dentro do verdadeiro Evangelho, seguindo a palavra de Deus, a orientação de Deus. Então era preciso consertar o que os falsos obreiros e as heresias que eles introduziram na igreja causaram divisão, é claro, porque uns permaneceram fiéis ao Evangelho e outros se deixaram levar por esses falsos obreiros. Então estava havendo o que ali? Egoísmo e contendas. Uns estavam pensando só em si próprios, estavam vivendo bem, estavam progredindo, não queriam saber dos outros. E outros viviam apenas brigando uns com os outros, porque um pensava de um jeito e outro pensava de outro jeito.